deixa para lá. A polêmica ficou para trás. Não tem problema. E essa lição, sobretudo, ela traz aí uma completude maravilhosa no eixo do crente, no que é você ser cristão, no que é você ser evangélico, no que é você ser comprometido com esta cultura, se eu posso dizer assim. Vamos voltar aqui, porque não estava aparecendo lá a transmissão. Uhum. Vamos lá desde o início Eu fiquei em dúvida. Aí eu continuei. Pera aí, gente. Ao vivo é assim mesmo, tá? Vamos que vamos. Vamos lá. A gente está falando de uma particularidade, mas não é isolada. Não é, como posso dizer assim, não pertence. É de Deus, é para Deus e é por Deus. Então não existe uma denominação ou outra pode ter uma prática diferente da nossa, pode ter um costume diferente, mas isso não significa que esta está isolada a tal denominação ou não. Tratando aqui um pouco desse assunto dos pentecostais, né? Hoje a gente já fala dos neopentecostais, pentecostalismo, essa coisa toda. A gente está falando de Bíblia, a gente não está falando de tendência, de ideia, de nada disso. A gente está falando de Bíblia. O que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, o que a Bíblia mostra, o que a Bíblia revela. Sobretudo a Bíblia. E esse texto em Efésios, ele traz essa ideia expressiva. Nesse versículos que nós lemos aqui isoladamente, está falando já primeiro de reconhecimento público, porque a forma com que Paulo ele traz esse texto, ele traz aqui um reconhecimento público, que é importante que você publicamente reconheça e seja reconhecido que você faz parte desse contexto bíblico na tua vida e espiritual. Ele está também trazendo um esclarecimento muito importante acerca, por exemplo, do que é o reino de Deus, do que é o reino espiritual na terra, os assuntos espirituais na terra. E ele traz também, nesse trechinho aqui apenas que lemos, uma linguagem filosófica. Ele usa termos, no aprofundar da lição aqui a gente vai falar sobre esses termos, mas ele usa termos específicos, filosóficos, pragmáticos para aquela galera, para aquele povo ouvir e entender, para eles terem um contraponto da ideia. Paulo está falando com pessoas que tinham já um conhecimento sobre alguns assuntos, mas não espiritual. Então Paulo ele vai direto no que eles, na forma com que eles costumam usar de linguagem. E Paulo traz aí para o ambiente espiritual, ele fala, estou falando disso, usando a linguagem de vocês, mas eu estou falando especificamente de um assunto que eu tenho propriedade para falar. Então, é uma linguagem filosófica, mas também espiritual, ok? Muitos costumam apontar que a filosofia é uma coisa maligna, uma coisa do mal, que a filosofia, ai credo, filosofia, né? Hashtag eu repreendo. Mas todas as culturas, todas as ciências, irmãos, toda forma de aprender, toda forma de conhecer, toda forma de você evoluir como ser humano é boa, ok? Salvaguarda aí a palavra que nós falamos. Examinai tudo e retei o que é bom. Você tem que ter um termômetro e nada melhor do que essa lição para te dar essa dica. Tenha esse termômetro e o que é? É você ter uma vida espiritual para saber o que é bom e o que não é bom. Eu curto muito ouvir blues. Cara, eu cresci ouvindo blues. Para vocês terem uma ideia como eu sou velho. Quando eu era pequeno, eu gostava de ouvir Elvis Presley.
Muito, muito, muito. Meu pai ouvia Luiz de Carvalho. E eu encontrava ali uma similaridade ou outra. E eu curtia muito Elvis Presley. Eu amava, assim. Ia para casa da minha avó quando era pequeno, e então ficava assistindo aquelas sessões da tarde, né? E era só filme do Elvis que passava e do Jerry Lee Lewis. Ou era Elvis cantando e sendo popular, ou Jerry Lee Lewis sendo engraçado, palhaço e aloprado. Então eu acabei curtindo ali essa cultura e ouvi muito blues. Eu gosto muito de blues. Eu amo ouvir um blues. Entretanto, tenho um conhecimento básico de inglês, então eu sei qual de repente é uma letra, e até pelo conhecimento do blues, da história de algum cantor, algum artista, eu sei qual que é bom eu ouvir, qual que não é bom eu ouvir. Eu sei qual letra de repente vai estar me dando, né? E qual não vai me edificar, qual não vai trazer coisas boas para mim, e qual aquela que também de repente não fará sentido ruim nenhum. De repente no blues do cara, a maioria dos blues são assim. Tem uma cantora, por exemplo, chamada Bessie Smith, que ela conta da história do algodão, os negros que colhiam algodão, e ela traz uma narrativa nas letras dela de como era o cotidiano desses negros que eram levados como escravos para os campos de algodão e colhiam algodão. Então os blues que a Bessie Smith canta é uma narrativa histórica desse contexto que eles viviam, do sofrimento que eles viviam, também de algum momento de alegria que eles tinham por compartilhar a amizade, o sofrimento, por aproximação. Então eu percebo que os blues da Bessie Smith, as letras que tem nos blues que ela canta, não me ferem. Não ferem a minha fé, a minha intimidade com o Espírito Santo, porque não me trazem uma reflexão ruim. A contraponto, tem outros artistas, por exemplo, que eles já falam de outros assuntos que são complicados. Falam de esbórnia, falam de bebedeira, falam de prostituição. E aí eu sei que não é legal eu ficar ouvindo isso. Então eu tenho esse termômetro. Eu deixei de curtir blues? Eu radicalizei? Eu parei de ouvir blues num todo? Não, eu tenho a inteligência e a maturidade espiritual de saber o que é bom e o que não é ruim. Aliás, o que é bom e o que é ruim. Séries, que a galera está curtindo muito agora nessa quarentena, a gente já mencionou isso aqui. Eu não posso assistir série, eu não posso acompanhar uma série, eu não posso ver um filme. Não tem como você generalizar tudo, mas tem como você ter uma compreensão, uma maturidade espiritual para você saber o que é bom e o que não é bom. É claro que tem coisas que num start você já sabe que não é, você vê um negócio que te causa arrepios. Ao mesmo ponto, tem coisas que vão te trazer uma informação nova da vida, vão te trazer uma reflexão sobre algum assunto que é importante ter e que não ferem a sua fé, não atrapalham o seu relacionamento com o Espírito Santo, não atrapalham o seu relacionamento com Deus. Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre esse termômetro, sobre como identificar esses males, amém? E Paulo, quando ele usa essa linguagem ali em Éfeso, nessa carta aos Efesienses, ele fala sobre essa estrutura. Ele usa uma linguagem filosófica, mas ele lança a luz espiritual aí no argumento dele. Além do que, ele também fala da excelência do nosso lugar como cristão. Você aceitou Jesus e agora você faz parte de um grupo. Você está inserido num contexto Deus, no contexto espiritual do reino de Deus. E ele glorifica Jesus nesse contexto, a gente já falou sobre doxologia. E ele também traz uma pincelada sobre o que é ministério. Ele fala sobre a questão ministerial, ele fala sobre ministério como um todo. Rapidamente, né, aproveitando aí para a gente ressaltar, né, porque estava, acho que com erro aí na nossa transmissão, falha técnica, tá, gente? A gente está ainda aprendendo a lidar com esse novo formato, aí acho que não pegou aí o início, né? Nós estamos falando hoje, né, a nossa lição, a iluminação espiritual do crente. Então, esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós falamos aí também do texto áureo, que está lá
em Efésios 1:17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Amém. E a verdade prática, a vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas, né, que até o Dutti estava enfatizando aqui, né, mas acho que não sai aí para os irmãos, né? Está aí no plural, né? Preciosas riquezas conferidas aos eleitos, também está no plural, pela grandeza do poder de Deus, aí no singular, né? Singular, aí é só ele. Aí é só com ele. Não tem Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Não há invencionismo Você pode inventar qualquer coisa, doutrina, formas de você entender teologia, coisa e tal. Mas você não pode inventar uma nova fonte. E aí a nossa leitura bíblica em classe, né? Nós estávamos lendo aí Efésios capítulo 1, do 15 ao 23. Nós já fizemos aí a leitura, né? Mas para nós não nos estendermos mais, né? Que nós já estamos em cima do horário, você pode abrir aí e acompanhar na sua Bíblia, né? Tá lá, Efésios 1, do versículo 15 ao versículo 23. E você pode deixar aberta a Bíblia aí, porque mesmo que a gente vai entrar na revista aqui, eu não vou me estender muito, porque estamos com esse novo formato, que é uma bênção, então você vai ter acesso aí às leituras da revista, mas a gente vai falar especificamente a lição toda hoje de Efésios, capítulo 1, do verso 15 ao verso 23, ok? E traz aqui uma concordância e uma revelação. Uma concordância com o plano de Deus, Paulo aqui ele traz a revelação, ele traz a concordância da revelação, e ele traz uma nova compreensão, não que seja diferente, mas é um esclarecimento da concordância, um esclarecimento em concordância do que foi prometido, ok? Do que Jesus Cristo, digamos assim, nos conquistou por herança, né? E aí ainda fala assim da nossa chamada e as riquezas da herança, ou seja, o valor da chamada, o valor expresso de você viver uma nova vida com Deus, né? A gente precisa ter uma intimidade, meu querido. Você precisa buscar uma intimidade com o Espírito Santo, com Deus. Um relacionamento depende disso. Depende de intimidades. Não tem como, por exemplo, você ser casado, né, ou com seu esposo, ou com sua esposa aí, e você disser que já conhece tudo dele, ou você disser que já conhece tudo dela. Pelo contrário, os anos de relacionamento vão te mostrando, vão te revelando. Tem coisas que eu ainda estou aprendendo da Andressa, e tem coisas que a Andressa ainda está aprendendo sobre mim. E agora a gente está aprendendo também do Jean. E ainda vai vir mais uma. E ainda vem mais uma aí que a gente vai aprender aprender mais. E a gente se vê o tempo todo confrontado com coisas novas que o Jean está vivendo, está trazendo, despertando até em nós coisas, né, que a gente não tinha, que você não tinha sido testado ainda nisso. Então você aprende mais sobre si também. E relacionamento é isso. E com Deus é assim também. Com Deus é assim, não diferente, porque o próprio Senhor, ele usou essa representação para tratar da igreja com Jesus Cristo, como um casamento, né? E você vai ter que buscar. Não é uma coisa que você pode deixar passar batido, querido. Não é. E você vai precisar buscar um relacionamento com Deus. Mas eu já frequento os cultos, eu vou nos cultos e tal, eu assisto as lives, eu leio a Bíblia. Amém, você está indo no caminho certo. Mas você não pode ser um telespectador. No reino de Deus não existem telespectadores, existem participantes. Amém? Fica a dica. Participantes. Então essa lição está trazendo essa ideia para você hoje. Você precisa ser um participante das bênçãos espirituais, né? A gente não tem a ideia de que Deus, você aceitou Jesus Cristo e automaticamente né? Você já recebe tudo, né? Você não ganha um reloginho aí de super-herói, né? Um Power Ranger, você não ganha nada disso, você não se transforma, você evolui, amém? É isso que a gente quer deixar claro aqui, você evolui.
Mas a evolução, ela requer choro. Você pode ler crises, né? Porque você não supera se você não passa por uma crise. E a evolução, ela requer um certo esforço dentro desse processo. Tem choro, tem risos, tem relacionamentos que se consolidam de forma linda com irmãos, com parceiros. Você aprende como eu já disse aqui no começo, você aprende a identificar a voz do Espírito Santo, quem é o Espírito Santo na sua vida. E você aprende também a se enxergar como cristão, que é importante também, né? Eu vou ler a introdução rapidamente aqui e a partir disso você já acompanha aí a sua revista que vai estar disponível para você aí nessa live, ok? Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. É interessante que você compreenda que o apóstolo Paulo, muito sábio, muito inteligente, um homem que conhecia muito, que eu acho, né, eu entendo que ele lia muito, ele estudava muito, né, estudou aos pés de Gamaliel. Ele buscava aí o conhecimento em todas as áreas, ele buscava plenamente o conhecimento para ter como argumentar com pessoas de diferentes culturas, para até não ser pego de surpresa. Então Paulo ele falava com muita propriedade. Ele falava na linguagem específica daqueles que eram seus locutores, mas ele falava com muita propriedade do reino de Deus, né? Basta ler aí Romanos e basta ler 1 e 2 Coríntios. E a gente vai nessa lição que tem um ponto central, a herança de preciosas riquezas espirituais conferidas aos eleitos faz parte da vocação do crente. Então Paulo traz primeiro essa ideia de vocação. Por quê? Mas eu preciso ter vocação para isso, eu preciso sentir o meu chamado, né? Aquela coisa, né? Eu preciso ver um raio de luz aparecer e brilhar, eu preciso entender qual é o meu chamado, qual é o meu ministério, eu tenho chamado, né, para música, porque eu canto bem, porque eu tenho uma educação vocal bacana. Será que seu chamado é para cantar? Você já canta porque você já é o seu talento natural, você louvar, você tem uma voz muito boa, você tem um ouvido educado, você toca algum instrumento, mas de repente o Senhor vai te despertar para um chamado ministerial de ser pastor. A gente conhece muitos irmãos que às vezes têm um talento natural, né, para uma determinada atividade, né, e às vezes quando, vamos dizer assim, entra mais fundo, né, no conhecimento realmente de vocacional, passa a viver um novo processo, né? E tem, por exemplo, uma nova vocação. E tem, por exemplo, que pessoas que eu conheço também que de repente não estudou música, não toca nenhum instrumento, tem um conhecimento muito raso sobre afinação, mas quando louva, meu irmão, é outro nível. Quando abre sua boca para, não estou dizendo cantar, estou dizendo louvar, é diferente. Fica a dica. Mas quando o Espírito Santo realmente usa essa pessoa em louvor e adoração, meu irmão, milagres acontecem. A igreja cai em pranto. É uma coisa maravilhosa, porque você vê que não é natural da pessoa. Aí são casos diferentes, que também não impede da pessoa, quando identifica o seu chamado, a sua vocação, ela também não invista nisso, que é importante também, né? Aí a pessoa investe, ela falou, pai, Deus me usa nisso. Eu consigo compreender que Deus me usa maravilhosamente nesta área. Que bênção, vou dedicar minha vida a isso, vou expandir o meu ministério nisso. Não que seja pelos seus esforços também, porque o Espírito Santo de Deus e Deus não precisa do esforço do homem, ele capacita os escolhidos. Mas é importante que você entenda, e de forma zelosa e responsável, que você pode, né, dar aí uma vazão maior nisso.
A gente foi chamado para ensinar, né? E também exercendo seu né? Amém. E a gente pesquisa, a gente lê, a gente busca, a gente deseja aprender, sobretudo quando estamos estudando a Bíblia. É claro que eu não eu leio, por exemplo, outros livros, leio filosofia, eu gosto de filosofia, eu busco compreender, como eu tenho formação em história, busco compreender o pensamento da época, mas à luz do Espírito Santo. Vou ler a palavra de Deus. Por exemplo, a gente está estudando o livro de Efésios. Aí eu quero saber como agiam como era todo o contexto geográfico, histórico, filosófico, político, econômico, pragmático daquele período. A Bíblia não vai dar todo esse gancho, né? A Bíblia não fornece todo esse material. Até para não deixar tudo assim de mão beijada, né? Tem que pesquisar. Coisa, né? Então eu vou atrás de quem? De outros livros, de outras culturas que não são, né, propriamente cristãos. Por exemplo, você vai buscar aí um historiador chamado Flávio Joséfo, que vai te dar um respaldo bacana sobre a historiografia daquele ambiente. Você vai ler outras cartas, você vai ler relatos que os romanos deixaram, relatos que os gregos deixaram, que os filósofos gregos deixaram, porque eles também eram cronistas, né, de seu tempo. Mas você vai ter uma compreensão de que ao falar da palavra de Deus, ao falar de um assunto que é espiritual, que é de Deus, que é do reino de Deus, você só vai falar de forma que impacte as pessoas se você estiver sendo dirigido pelo Espírito Santo. Você pode até falar bonito, pode até ter conteúdo, soltar conteúdo um montão aí, mas se você não estiver sendo conduzido, dirigido, se você não estiver sendo instruído pelo Espírito Santo, essa palavra é nula em si mesma, ela não causa impacto. E é isso que importa quando sabemos da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. A esperança da vocação e as riquezas da glória. Nesse trecho em particular, você pode estar acompanhando aí agora, a gente vai falar a vocação e as riquezas da glória da sua herança. E é interessante a gente colocar nesse ponto vocação e riqueza, ou a esperança da vocação. Porque você aceita Jesus, a mensagem que é te dada é o seguinte: você faz parte agora do reino de Deus. Você agora, a gente já leu aqui no finalzinho da leitura bíblica em classe, acho que o verso 23 do capítulo 1, está falando assim, que você agora é corpo de Cristo, né? Que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aí aqui já está dando um apontamento para essa tal dessa vocação, ok? E é importante que você compreenda que você foi chamado, que você foi escolhido. A gente já falou sobre predestinação e eleição, então eu não vou entrar nesse mérito, mas eu estou dizendo que quando Jesus Cristo fala assim, não foi vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Jesus Cristo está falando do amor dele maravilhoso, que ele te aceitou como você é, me aceitou todo torto, todo quebrado, todo pecado que eu sou, e me aceitou. Ele me chamou para uma vida nova, me chamou para a maravilhosa luz, me chamou para ser instrumento do Espírito Santo, me chamou para ter o Consolador em mim, me chamou para fazer parte do reino de Deus. Então Jesus Cristo já te escolheu para fazer parte do corpo, para fazer parte daquilo que é muito maior do que você imagina. Ele te escolheu para ele ser o seu cabeça, para ele te dirigir. Amém? É benção isso. Mas aqui a gente vê esse trecho, a ação de graça e intercessão. A gente vai falar especificamente que tem uma vocação, tem uma escolha, mas a busca do homem. Ok? É uma completude pela ação de Deus, mas tem que ter uma busca do homem. O homem tem que desejar.
O homem aqui ele é colocado nesse contexto como aquele que busca, aquele que deseja, aquele que quer. Tem que desejar, meu irmão. Tem que querer. Não adianta você servir a Deus, louvar a Deus e tudo isso você enxergar o reino de Deus muito distante, muito longe de você. Você tem que desejar Ele em você. Você tem que desejar viver tudo isso. Nessa lição tem um trecho bacana que está dizendo assim: a ação de graças e intercessão. Aí tem um trechinho aqui muito específico que diz assim: Ele intercede para que seja conhecido aos seus eleitos. Olha que lindo isso. O espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Então Jesus Cristo, a gente sabe que está à destra do Pai intercedendo por nós, né? Para que a gente tenha este conhecimento, para que a gente conheça, para que a gente um dia experimente essa vida nova. Um dia você veja um milagre. Eu vejo, quando eu era menor, eu via pessoas falando assim que iam orar no monte e viam folhas acenderem, que viam coisas assim, né? Viam paralíticos andarem. A gente lê na palavra de Deus, vendo Jesus Cristo curar cegos, vários enfermos, ressuscitar pessoas. A gente vê a ação poderosa de Deus, por exemplo, de fazer efeitos incríveis na natureza, né? Como parar uma tempestade, abrir o mar e coisa e tal, lançar bolas de fogo do céu. E como você tem uma vida espiritual, um relacionamento com Deus, um conhecimento de Deus e não deseja ver essas coisas? Poxa, eu quero muito, né? Eu desde pequeno, então eu já vi algumas, né? Já vi algumas folhas acenderem no monte também. Posso testificar disso, é real. E já vi também milagres acontecerem. Já vi milagres de prosperidade acontecerem, milagres absurdos acontecerem, assim, de coisas que você fala, é impossível que isso pudesse acontecer e acontecem pela ação de Deus. Já vi pessoas serem curadas de câncer, serem curadas de enfermidades assim, aparentes, inclusive. A minha mãe mesmo é um milagre maravilhoso, porque quando os médicos, ela ia passar por exames, e os médicos pegavam históricos de exames dela, o prontuário dela, clínico de cirurgias e tal, e eles olhavam para a cara dela e ficavam meio que uns 5 minutos ali olhando, lendo, olhando para ela, lendo e olhando para ela, e chegava a uma conclusão: Dona Nilda, a senhora é um milagre. A senhora está viva ainda, a senhora é um milagre, a senhora está rendendo, a senhora... Dona Nilda, como assim? Como a senhora não está passando por isso? Como essas outras coisas não se agravaram? Como essa consequência não aconteceu com você? Pela cirurgia que ela teve, do câncer e tal, ela retirou, não vou entrar em detalhes. Mas olhavam para o prontuário dela e só conseguiam concluir que ela era um milagre, que a minha mãe era um milagre. Então, e outros milagres também, outras coisas que eu vivi. Mas o crente, isso tem que ser a rotina do crente, tem que ser a vida do crente. Uma busca constante de milagres, de experiências espirituais. E Jesus Cristo, ele desejou isso para nós, ok? Por isso nos enviou, foi necessário que ele passasse por tudo que passou para que nos viesse o Consolador. Tem outro texto que finaliza aqui. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Amém? Então isso foi desejado para que você deseje, que foi desejado para você ter acesso, para que você deseje. Amém? A esperança da vocação, o segundo subtópico do primeiro tópico. É interessante a forma com que o apóstolo Paulo deixou isso nas cartas. E acompanhe comigo aí.
a sua petição a Deus. Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. E é lindo isso. A gente está falando aqui sobre um ponto importantíssimo. Já estamos aqui no segundo tópico, segundo subtópico. O Samuel vai preparar para você aí acompanhar essa leitura aí. Aí, muito bom. Né? Eu acabei de ler com vocês aí. Agora vocês conseguem acompanhar aí. A sua petição a Deus. Paulo, aí agora é Paulo que está intercedendo, ok? Para os seus fiéis, para os crentes, seus fiéis não, para os fiéis a Jesus, mas para os crentes que ele preparou ali para a sua igreja. E aí a gente vê um papel importante daqueles que já têm a consciência, que já têm o conhecimento, de você interceder por aqueles que ainda não. O papel do pastor, por exemplo. Né? O pastor ele intercede para que a igreja alcance essas bênçãos, para que a igreja alcance esse entendimento, para que a igreja ela tenha essa compreensão. E a nós que já temos essa vocação e essa compreensão esclarecida, nós buscamos, intercedemos também para com os nossos, né? Que a gente não se isole, não se sinta melhor, não se sinta credenciado, digamos assim. Isso é um pensamento horrível, isso é uma bobeira, um absurdo. Ok? A Bíblia não nos ensina isso. Mas que a gente esteja em constante intercessão pelos nossos irmãos, como Paulo fez aqui. E ele traz essa oração com muita propriedade e esclarecimento também. O Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim eles seriam capazes de experimentar o conhecimento, capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. E ele divide aqui o organizador da lição, ele divide muito bem. Deus chamou pessoas no passado, se você vê a referência aí, né, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente. Amém? Aí ela remete para nós, ela vem para a gente aqui. Filipenses 3,14. E isto é chamar-se irrepreensível. Viver em comunhão e andar de modo digno. É aquilo que eu falei para vocês, aí vem aí a nossa parte, ok? De você compreender o seu chamado, mas você se esforçar para viver ele, né? A gente sabe de um momento lá que o povo de Deus ele viveu, quando Deus ele convocou toda a nação, lá quando Moisés tinha levado a galera, né, fora do Egito. Teve um momento que Deus convocou eles para terem uma experiência com Deus. Deus chamou todos, pediu para que todos se preparassem, se consagrassem, e que num determinado momento Deus falaria com todos. Todos poderiam ouvir a voz de Deus. E eles até foram até certo ponto, mas quando chegou a hora do vamos ver, eles tiveram medo. E eles preferiam que Moisés fosse então seu representante nesse. Falar, seguinte, Moisés, vai lá você, e você ouve e você transmite para nós, eu acho que vai ser melhor. Então ali o horror, o medo, talvez Deus já sabia que isso ia acontecer, claro, porque Deus é onisciente, mas eu acredito que Deus deu essa chamada para eles olharem para si, para eles poderem se enxergarem e pararem de criticar, pararem de questionar Moisés e entenderem que Moisés foi o interlocutor que Deus escolheu. Deus deu a oportunidade para eles, mas Deus sabia que eles não iam. Deus é onisciente. Mas isso serviu para que eles sofressem um choque de realidade e entendessem
Não, a gente não é capaz. A gente não está preparado, a gente não é capaz, nós temos pecados, a gente vai morrer, não vamos aguentar o poder da voz de Deus. E Moisés, ele então foi ali, os irmãos já conhecem a história. Eles entenderam que eles precisavam se preparar, né? Não tinha como, era uma responsabilidade ali, houve ali um chamado para eles. Mas eles entenderam que ali eles não estavam preparados, que ia ser... Eu acredito que eles não aguentariam. E trazendo para os dias de hoje, né? Muitas vezes a gente vê pessoas que não têm essa mesma percepção, essa mesma visão de ótica que o povo de Israel teve naquele momento, né? De que a gente precisa se preparar para adentrar na presença de Deus. Não dá para você adentrar na presença de Deus de qualquer forma, né? Tanto que nós vemos lá os sacerdotes, filhos de Arão, que trouxeram fogo estranho perante o Senhor e foram fulminados. Né? Já por quê? Porque não, vamos dizer assim, não tiveram aquela reverência de como entrar na presença de Deus. Claro que hoje a gente não está no tempo da lei, né? A gente não precisa seguir, como a gente já falou aqui várias vezes, não precisa seguir aqueles normativos que estão lá em Levítico, né? Conforme foi estabelecido ali. Mas aquele princípio que a gente fala sempre aqui, né? A essência ela tem que ser mantida. Tem que ser seguida, que é de nós termos reverência, temor a entrar na presença do Senhor Deus Todo-Poderoso, né? É isso, a essência ela não pode mudar. E fica a dica que eles tiveram... Santos continua sendo Santos continua sendo Santos dos Santos e vai ser eternamente. Na verdade, o chamado dele é para que nos tornemos santos também. Exato. A oportunidade, ela foi dada, né, como a gente está falando aqui, mas ela deve ser buscada e deve haver, irmão, um zelo nessa busca. Você tem que zelar por essa busca, ok? E é disso que ele estava falando. Tem um trecho que Paulo deixou muito claro aqui, e eu vou ler rapidamente para vocês. Está em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, e o verso 12. Tá? Se você quiser achar aí na sua Bíblia, a gente espera um pouquinho. 2 Coríntios. É importante que você leia comigo. É importante, esse trecho ele vai falar sobre esse ponto, ok? E eu queria tratar esse assunto com você. Uma novidade aí também, temos a possibilidade de colocar a Bíblia junto aí, gente. Aí, ó. Amém? 2 Coríntios, capítulo 3 e o verso 12. Vamos ler aí até o verso 18. Amém? Ó, eu vou ler aqui e você me acompanha aí. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Amém? Então, o que está falando para a gente esse texto aqui, Paulo? Está dizendo daquelas pessoas que ainda estavam agindo como essas pessoas ali no tempo de Moisés. Aquelas pessoas, quando Moisés ele voltava do monte, Moisés voltava do encontro, Moisés saía, né, do Santo dos Santos, ele tinha que colocar um véu sobre o seu rosto, porque as pessoas ali, elas não aguentavam o resplendor da glória de Deus através da face de Moisés. A face de Moisés brilhava, e isso para eles causava espanto e terror. E hoje em dia, Paulo está dizendo aqui nesse trecho aos Coríntios que as pessoas ainda estavam fazendo isso na sinagoga. Olha a religiosidade tamanha. Quando as pessoas, quando iam ler algum trecho de Moisés, jogavam um véu sobre os seus rostos. E tem pessoas que hoje em dia fazem isso ainda. Eu não estou dizendo de
de denominações aqui não, tá? Estou dizendo espiritualmente falando. Tem pessoas ainda que, apesar de Jesus Cristo ter rasgado esse véu, apesar de Jesus Cristo ter nos dado acesso aos santos dos santos, tem pessoas que ainda usam esse véu em si. Tem pessoas que ainda colocam limites. Tem pessoas que ainda impõem em si mesmas limites para acessar os santos dos santos, sendo que o Espírito Santo de Deus, ele é para todos. Jesus Cristo, quando rompeu esse véu, Jesus Cristo ele criou um caminho de acesso para todos nos santos dos santos. É claro que você não vai entrar nos santos dos santos de qualquer jeito. Você pode até entrar, mas você não vai ter acesso a Deus. Você não vai ter Deus ali te respondendo. Você não vai ouvir a voz de Deus. Você não vai ter uma experiência com Deus. Ok? E dizendo especificamente disso, perca o medo, meu irmão. O amor lança fora todo o medo. Perca o medo de ter uma vida com Deus. Perca o medo de ter um acesso. Perca o medo de viver essas experiências com Deus. Hoje você tem acesso, você tem livre acesso. Você pode viver essas experiências. É peculiar a gente falar disso agora, nesse período de quarentena, que as pessoas não estão podendo congregar, não estão podendo assistir o culto, não estão podendo, se alimentar ali do que o pastor transmite ou ministra nos cultos. Mas você não ficou, irmãos, proibido de ler a Bíblia. Você não está restrito ao Espírito Santo. Você não está proibido de Deus falar com você, meu irmão. Você não está isolado do poder de Deus. Você não está isolado do reino de Deus. É claro que é gostoso, é importante que a gente tenha os cultos, a comunhão aqui com os irmãos, que a gente venha e viva essa experiência, mas não fique esperando para Deus falar com você não, querido. Ora, o reino de Deus ele é muito maior do que a igreja. O reino de Deus ele não está isolado na igreja. A palavra de Deus ela não está isolada ao pregador, ela não está isolada ao pastor. As bênçãos na sua vida não está isolada no pastor, não está isolada na oração do pastor, na presença do pastor. Você tem que viver uma vida com Deus, é com Deus. Quem vai te levar para a glória é Deus, não é o pastor, não é a igreja. Quem te traz o Espírito Santo na tua vida foi Jesus Cristo que morreu na cruz. Não foi o pastor e nem a oração do pastor. A gente tem, claro, experiências de imposição de mãos. E a gente sabe disso e a gente já falou até sobre isso aqui, de reunir e orar e impor as mãos. Mas antes você tem que ter um conhecimento, você tem que ter ali um encontro com Jesus. Então, nesse tempo de quarentena aí, se você ficar esperando até as igrejas voltarem e abrirem, meu irmão, zele da tua salvação, meu querido. Zele da tua vida com Deus, zele da tua experiência com Deus. Meu irmão, deseje viver uma experiência maravilhosa com o Espírito Santo aí no seu lar, na sua casa, para que quando voltar, você tenha testemunho para contar e você não venha aí sedento só para ouvir testemunho, não. E se você que está ouvindo esse chacoalhão que o Espírito Santo me desperta agora para falar com você, é porque você está dessa forma. É porque você está como telespectador disso tudo. E fica aí buscando coisas, buscando imagem, buscando postagens no Facebook para saber se é a volta de Cristo ou não é. Para de ficar, se desbitole disso, pelo amor de Deus. O Senhor está te despertando para viver uma vida com Ele. Esse tempo é para você ter uma experiência com Ele. Não é para você ficar pensando se é a volta de Cristo ou se não é, se é Jesus que está voltando ou não, se é só um momento que vamos passar ou não. É hora de você se consagrar, é hora de você buscar, é hora de você desejar viver uma experiência com Deus. É hora de você buscar um momento de santidade na tua vida, de você buscar santidade. Você está restrito a esse ambiente aqui, mas Deus não está restrito a esse ambiente. Ele quer te visitar aí no seu lar, na sua casa. Você precisa viver essa experiência, meu irmão. Quando você voltar, você não tem que voltar para buscar azeite. Veja a exemplo do que aconteceu com a parábola de Jesus sobre as virgens prudentes e as loucas.
Quando elas saíram ao encontro do noivo, todas elas tinham azeite. Mas aquelas que tinham azeite em reserva foram as que viram o noivo. Aquelas que não tinham azeite em reserva, aquelas que não se preocuparam em ter um azeite em reserva, que só levaram aquele ali que elas iam usar naquele momento, essas tiveram que sair na madrugada aí buscando azeite. Quando o noivo chegou, elas não estavam ali. E aí o noivo entrou com aquelas que estavam, fechou as portas e elas bateram na porta. Abre, agora a gente tem azeite. Não vos conheço. Entende? Então é hora de você se encher, é hora de você buscar, é hora de você estar cheio de azeite. Quando as portas voltarem a abrir, quando essa pandemia de repente passar, quando as coisas se normalizarem, que você venha cheio, que você venha pleno. Porque se você esperar tudo isso acontecer para você buscar ser cheio, irmãos, não é daqui que sai o azeite, irmãos, é do alto, é do reino de Deus. Então busque essa vida aí com Deus, busque essas experiências agora, amém? Retire o véu, fique a dica aí, retire o véu, você tem acesso, amém? Glórias a Deus. Dando continuidade aqui, as riquezas da glória de sua herança. E aqui volta a falar aquilo ali, amém? Aleluia, Pai, glória a Deus. Voltando aqui a falar sobre o caráter dos benefícios, ou mais especificamente, Paulo está trazendo aqui um contexto do caráter do beneficiário. Né? É um momento aqui que fala assim, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória de sua herança. Ou seja, você precisa entender, então você vê que se remete a você. Ok? A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. Ou seja, já foi dado. Você não precisa clamar por isso, você não precisa orar, você não precisa pedir por isso, irmão. Já foi dado, Deus já deu. Agora você precisa se preparar, você precisa estar apto para receber. Você precisa ter, porque muitas das vezes, Samuel, a pessoa ora a vida inteira pedindo um dom, um milagre, pedindo um milagre não, mas pedindo um dom, pedindo para que Deus use ele, né? Mas ele não se prepara. Até a questão aí também vem muito da ênfase para você valorizar aquilo que você tem, né? Como até tem aquele hino, né, que diz, você tem um valor e o Espírito Santo se move em você. Isso. Então não tem maior valor que esse. Às vezes a gente fica focados, né, em ter determinadas vocações, vamos dizer assim, né? Eu quero aprender a cantar, eu quero aprender a pregar, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, e muitas vezes a gente deixa de valorizar aquilo que a gente já tem, que é o Espírito Santo de Deus se movendo em nós, e é Ele quem dá o devido direcionamento para nós, e para que lado que a gente vai ir, né? Vamos dizer assim, né? Para qual que é a vocação que a gente vai seguir. E aí, quando a gente entende, quando a gente abre os ouvidos para dar ouvidos à voz do Espírito Santo, né? Aí a gente começa a entender a nossa vocação e a gente começa a caminhar rumo a essa vocação. E aí a gente começa a ver as coisas dando certo. Mas por quê? Simplesmente pelo simples fato da gente dar ouvidos à voz do Espírito Santo. E quando ele fala, é isso mesmo, quando ele fala das riquezas aqui, ele está falando dessas que acompanham a salvação. Elas acompanham o seu momento agora, o seu momento de salvação. É o já, é o agora. Existe, claro, também aquelas bênçãos do porvir, como está dizendo aqui esse texto. Que é, por exemplo, que você verá a Deus. Irmão, eu desejo demais ver Deus, irmão. Eu já vivo uma experiência com Deus, mas eu desejo ver Deus. E isso só vai acontecer se eu for aceito, se eu estiver no reino de Deus, se eu participar das bodas do Cordeiro. E eu já falei aqui várias vezes, em momentos que tive a oportunidade de ministrar, de ter uma oportunidade, já falei aqui na IBD, o meu maior sonho como cristão. Eu falo devagar porque eu me emociono. É ouvir a voz de Deus. Ouvir altivamente. Ouvir assim naturalmente. Irmãos, é uma coisa particular minha, mas que vivifica a minha esperança. Eu tenho um sonho, um desejo de conhecer o timbre da voz de Deus. Você já parou para pensar nisso, cara? Deve ser, enfim, né? Uma coisa maravilhosa e pavorosa, assombrosa, mas
eu creio que, sendo salvo, estarei no corpo glorificado, então eu serei agora capaz de poder ouvir a voz de Deus sem morrer, sem tremer, sem só glorificar e só adorar, Só dizer santo. E só dizer santo, e só, sabe, lá não vai ter choro, mas se tivesse eu acho que eu ia me afogar de chorar. Mas eu imagino a euforia e a celebração. Eu não sei se eu vou ter memória disso nesse corpo glorificado, mas meu sonho é esse. E a gente tem que ter, e isso foi prometido. Você vai poder ver Deus, conhecer o seu Criador, meu irmão. Essa é do porvir. Mas, para você viver aí as promessas do porvir, você tem que, né? Você precisa ter uma vida de santidade com Deus, e você precisa viver agora as riquezas da herança que você pode viver aqui na terra, viver o hoje, né? E aí a gente vive uma completude aí dessa herança na nossa vida, né? Vamos aqui partir para o segundo tópico já, acho que ficou bem claro aqui, né? Samuel deixou até em especial aí para você ler aí, você tá a síntese do tópico. A síntese do tópico, né? Você está compreendendo aí, né? Que a gente precisa realmente conhecer, né? Ter a ciência do seu benefício e desejar estar inserido, né? E outra coisa também, meu irmão, tem uma coisa que eu não sei se alguns ainda não, mas é a questão de estar satisfeito, de você estar satisfeito por estar completo, né? Então, enquanto a gente estiver aqui na Terra, enquanto ainda estamos neste corpo carnal, nessa esfera pecaminosa, né? Enquanto estivermos aqui, ainda que você nunca esteja satisfeito, querido, que você sempre deseje mais, deseje mais, deseje mais. Deseje mais e mais e mais e mais. Nunca tá bom pra mim, agora tô bem. É mais de Deus, viu, irmão? Mais de... Não vai pra ganância não, tá? É mais de Deus. As coisas materiais. Não, pelo amor de Deus. Não é materialismo não, pelo contrário. Você só tem aí o que for suficiente pra você, né? Não vai buscando aquele negócio de ter 20 pares de sapato. As mulheres estão te ouvindo agora. Vai apanhar das mulheres. Mas assim, estou dizendo de você realmente deseja mais do céu, mais do reino de Deus. Eu já canto, eu já louvo, eu já prego. Amém, deseja mais. Né? A gente nunca pode estar satisfeito, irmão. Sempre tem que desejar mais. Quando o anjo levou ali, né, Ezequiel naquela visão maravilhosa, água no tornozelo, água no joelho, teve uma hora que ele mergulhou, foi submerso e tal, e tem que ser assim. Amém? Deseje ser submerso o tempo todo. O segundo tópico fala sobre a excelência, ou seja, a excelente grandeza e força do poder divino. Meu irmão, falar da força de Deus, da força do poder de Deus, do alcance do poder de Deus, meu irmão, eu acho que o crente já não pode ter dúvida quanto a isso. Muitas das vezes você está isolado num problema seu aí, você está isolado numa enfermidade de repente que foi desenganada, você está isolado em algum momento, de repente esse vídeo está chegando em você aí, você está isolado está realmente em estado de sítio na tua casa, você está ilhado de algumas coisas. Isso não limita o poder de Deus. O poder de Deus te alcança, irmãos, de forma maravilhosa. Eu acabei de falar para o Samuel um milagre que eu vivi na minha vida. Graças a Deus, uma rosa maravilhosa que eu colhi nesse caos. Eu não vou entrar em detalhes, eu desejo contar esse testemunho mais futuramente, mas irmãos, eu fui chamado, eu já estava empregado, e mesmo assim o Senhor abriu uma porta, irmãos, tão gigante para mim, tão maravilhosa, que eu não esperava. Eu desejava, mas assim, não... E Deus abriu assim, de uma forma linda, maravilhosa. Voltei ao meu cargo, assim, na verdade nem é o cargo que eu estava, eu era encarregado, agora eu virei chefe.
e Deus me contemplou numa empresa nova, numa empresa maior, de porte maior, e estou num emprego novo, num cargo novo, e está uma bênção, irmãos. E Deus preparou isso tudo nesse momento de caos. Isso tudo aconteceu nesse momento de caos, onde você não espera nada, porque você acha que está tudo estagnado, para você ver que o limite do homem não impõe limite a Deus. Deus não tem limite, o poder de Deus não tem limite, Deus alcança. Quando eu fui selecionado, fui entrar em contato comigo, eu falei, meu Deus, isso é um milagre, Senhor. E Deus preparou essa porta maravilhosa de emprego para mim, eu estou muito feliz, estou vivendo um período de nova adaptação, mas Deus, Ele abençoa, meu irmão. Você pode viver um grande milagre, você pode viver um grande momento com Deus. Deus pode te revelar o seu poder aí na tua vida, nesse momento aí que você está achando que nada pode acontecer por causa dessa pandemia. Deus não se restringe a isso, meu querido. Busque, irmão, busque a face do Senhor, o quanto se pode achar. Busque plenamente, irmão, para você viver o milagre. Amém? E até... assim, né, a gente vê que esse seu testemunho já vai de encontro é um testemunho prático daquilo que nós vamos falar agora, né? Sobre excelente grandeza e força do poder divino. É isso. Que está totalmente acima de qualquer condição humana, como você já citou aqui, né? Acima de qualquer pandemia, acima de qualquer crise, não só do país, mas mundial, no caso, né? Não só nacional, mas mundial. Então, assim, a gente vê aí o Senhor até através do Eduardo, né, mostrando aí como que realmente o poder dele está acima de todas as coisas. Acima, irmão. Futuramente os irmãos vão entender o testemunho, mas foi algo que a gente só agradece. Eu agora só agradeço, só agradeço, porque Deus foi maravilhoso. Assim, a bênção, Deus é maravilhoso, e a bênção que Ele me trouxe foi sem medida, recalcada, transbordante. Foi uma bênção incrível, irmãos. Amém? Então, falando sobre isso agora, a excelente grandeza e força do poder divino, né? De antemão aí eu posso dizer para você, nunca duvide do alcance de Deus, amém? Glória a Deus. Vai falar aqui sobre, no ponto de vista, ou no ponto que o apóstolo Paulo colocou aqui, amém? O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender sobre excelente, olha, ele magnifica mais. Não é só excelente, é sobre excelente. Sobre excelente. Está acima do excelente. É acima do que tudo que você possa imaginar, querido. Vai além de tudo. Você pode imaginar 1000 formas de você ser abençoado, vai ser maior e melhor que isso ainda. A mente humana não é capaz de sondar o tamanho do poder de Deus, né? Grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra, e é interessante a gente usar agora aquilo que eu falei para você, a forma com que Paulo coloca. A palavra sobre excelente é traduzida do grego upérbalo, acho que é isso, porque tem um acento no final ali, que na forma objetiva significa extraordinária. Então Paulo usou termos para que os seus ouvintes ali em Éfeso tivessem compreensão daquilo que ele estava falando, que era muito, 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 muito excelente. Muito maior do que qualquer coisa que eles pudessem mensurar, né? Aí Paulo continua dizendo aqui, né? Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, né? Objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus que tudo sobrepuja, ou seja, está acima de tudo, é infalível em todos os assuntos. E o termo dunamis aqui traduz por poder específico agora, né? Indica feitos miraculosos que requerem força, até mesmo porque Paulo também está falando aqui agora da ressurreição, né? Fora de medida, ou seja, não está limitado, não está recluso a algum ambiente. Por quê? Vou falar isso especificamente. Porque os gregos acreditavam muito em específicos dons, ou específicos talentos, ou em específicas forças para específicos deuses.
O Deus que atua na natureza, outro Deus que atua na guerra, outro Deus que atua no sentimento do homem, outro Deus que atua no milagre. Então eles subdividiam, né, os poderes ali, as funções para os deuses. Tem aí alguns exemplos na mitologia grega, né? Por exemplo, Poseidon, que era o deus do mar, Sim. Atena, que era a deusa da guerra, né? Zeus, que era o deus do raio. O deus do Olimpo, né? Hades, exatamente, que era o deus das terras, né, do inferno, para dizer mais claramente, né, do submundo. Agora aqui Paulo está dizendo assim, eu estou falando de um Deus que é acima de tudo. O seu poder alcança todas as esferas. Ele é Deus, não esses. Né? Então por isso que Paulo está usando esses termos, para deixar claro que sobrepuja o poder de Deus, para já demonstrar que se tiver alguém que queira comparar qualquer Deus, Deus com letra minúscula, já perdeu. Com D minúscula. Fica a dica aqui, né? Essa questão de escrever Deus com letra de minúscula e Deus com letra maiúscula. O uso da escrita de letra minúscula, que você identifica na Bíblia e em outras literaturas, é para estes deuses. É quando você quer referir a um Deus que é tratado assim na história. Então, é o título e você vai referir até para que haja uma compreensão na leitura. Por isso que ele ainda coloca como Deus, mas coloca em letra minúscula. Já para demonstrar que não é o Deus soberano. O nosso Deus, o soberano Deus, o nosso Deus que servimos, meu irmão, em tudo que você for fazer, coloque com letra maiúscula. E quando você lê Deus, qualquer literatura que você ler, a Bíblia e qualquer outra literatura que você ler, quando você ver identificado Deus com letra maiúscula, aí está referindo ao nosso Deus. Amém? E não só a palavra Deus, né? Mas também quando você vai colocar lá a Ele, se referindo a Deus, letra maiúscula também. Ele também, o E maiúsculo. É isso. Pega aí uns bons exemplos bíblicos, né? Que a gente vai ver que, pelo menos assim, boa parte das Bíblias, né? Pelo menos as mais tradicionais, elas se utilizam dessa forma de linguagem. Elas vão colocar, quando se refere a Deus com letra maiúscula, né? Que é o normal mesmo, em qualquer literatura, não só na Bíblia. E também a ele, dele, por exemplo, também as mais tradicionais costumam colocar a primeira ou a segunda letra, dependendo da palavra, né? Também em maiúsculo. Coloca até um D, coloca o E, às vezes, o D minúsculo às vezes e o E maiúsculo. Isso, o enfinzinho ali, o E, a partir para você ver que dele você está falando de Deus, né? Exato. Um ser sobremaneira, como Paulo diz aqui, fora de medida. Você não pode medir o poder de Deus, você não pode mensurar o alcance do poder de Deus. E aí, se a gente for juntar essas palavras todas, né, vai dar um extraordinário, né, um poder extraordinário, então, absoluto, que nem a uma outra entidade, nem a um outro Deus ali, para a ciência, né, em Éfeso, dos Efesienses ali, nem uma outra força que eles pudessem imaginar existentes para ele ou pré-existentes ali no conceito filosófico, político, ideológico deles naquele momento, eles tivessem todos esses argumentos falando dele. Paulo foi específico demais. Paulo é gênio, né? Paulo tinha uma sabedoria de Deus ali que Paulo foi incrível. Resumindo aqui, né, na verdade, o que Paulo descreve, né, é a descrição da grandeza extraordinária do poder de Deus. Isso. E Paulo ele fala assim, porque Paulo quer dizer o quê? Que só esse poder, só essa grandeza era capaz, ou seria capaz. É capaz, na verdade. É capaz de mudar o homem. Paulo está dizendo isso especificamente sobre essa ação no homem, né? Que só isso é capaz, só esse poder, só esse Deus, só essa grandeza é capaz de mudar o homem. Ok? E tem uma referência aqui em 2 Pedro capítulo 1, verso 4, que seria interessante a gente ler. O Samuel já vai preparar para a gente aqui. E você acompanha aí na sua casa, você vai ver que, né, Paulo ele está falando especificamente disso. E somente um poder assim pode concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação e nas riquezas da herança. E aí fica muito claro sobre isso. Amém. Olá. Já está aí já o versículo bíblico para eles?
Aí. Espera aí. Segundo, ele vai colocar aqui certinho. A gente vai ler essa... 1 Pedro, né? 2 Pedro 1 e 4, né? 2 Pedro 1 e 4. Aqui. A gente combinou aqui, eu esqueci de passar essa... Olha lá. Pelas quais eles nos têm... Peraí que ainda não tá lá pra isso. Calma. Tá amém. Aí, glórias a Deus. Vamos lá. Pelas quais ele nos tem dado grandíssimas, olha isso, e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, perceba aí. Outro, né, Pedro também usando termos aqui, então fica claro para você qual é o objetivo disso tudo, né? Para que você seja de fato participante, irmãos, não telespectador. Aleluia, participante. Experimente na sua vida isso aí. O segundo subtópico do segundo tópico, a força do poder divino. Aí também a gente falar, vamos aqui só esclarecer aqui os termos que Paulo usa, né? E vou ler rapidamente aqui e a gente já vai falar dos termos. A gente vai falar sobre um conhecimento de Paulo e a eloquência de linguagem. E eu queria pegar esse ponto para dizer para você que quando a gente estiver falando, é importante a gente buscar principalmente pregadores, obreiros, presbíteros, que nós seremos a expressão por onde formos. E as pessoas esperam de nós isso, viu, queridos? Então, se prepare, né? Busque aí uma eloquência naquilo que você está transmitindo, para que a gente não se atrapalhe também, né? Quando a gente vai falar da palavra de Deus. Paulo, aqui ele está mostrando uma eloquência assim, um conhecimento e uma eloquência acima. Paulo, ele está falando, aqui ele está usando uma linguagem para que eles compreendessem que ele usou uma linguagem específica para eles. Colocou alguns pontos filosóficos, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão a gente vai ter que falar de coisas, por exemplo, que alguns filósofos já falavam, a argumentação de alguns filósofos, né? Mas Paulo, ele traz aqui pontos filosóficos que não vou expressar aqui, não ficou claro, mas eles entenderam. Quem estava ouvindo entendeu. Né? Quem estava ouvindo entendeu que Paulo deu um pitaco aqui na filosofia que eles pregavam ali. Mas olha só, na sentença, segundo a operação da força do seu poder, amém, aqui ficou melhor. O apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é traduzida, que é a tradução de energeia, e também significa eficácia, né? Sinalizando a ideia de poder em atividade, ou seja, agora é presente e atua. Não é um poder imaginário, é um poder em atividade, é um poder, não é fictício. Lá só, não, eu sou poderoso. Não, Paulo, ele usou esses termos que comumente era usado para mitologia, mas Paulo ele está trazendo para a realidade. Ele falou, não é mitológico, é real, né? Porque Paulo, falando de um Deus assim para os gregos, eles arremete a Zeus, arremete e tal. Então Paulo está dizendo de Deus, que Deus não é isso. Deus, ele é presente, ele é real, e o seu poder, ele é atuante e ele é eficaz, né? Ele opera e é presente, né? A segunda expressão, força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade, ou seja, ele também é intenso, ele não é volúvel, né? Ele é intenso, ele atua intensamente. E finalmente, ischus, que indica o poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus
que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Ou seja, ele está dizendo aqui especificamente que é de Deus, não é de outro, não é de outras, né? Não é um esforço humano, não é anjo, é de Deus. Ele está trazendo aqui, ele está apresentando e trazendo especificamente a ilustração e o conhecimento do poder de Deus para todos eles ali que receberam aquela carta e nós, né, que é maravilhoso. Amém? Então, a síntese aqui também do tópico 2 vai dar esse resumo aí, né? O poder de Deus é extraordinário e supera todo e qualquer outro poder. Esse maravilhoso poder opera no interesse da salvação da humanidade caída. Amém? Perceba que sempre arremete a nós, ao nosso resgate e à nossa salvação. Vamos partir para o terceiro tópico e para a conclusão. Cristo, nosso exemplo de exaltação. E aí, meu irmão, é gostoso de falar. Né? Como eu havia dito, essa lição não traz polêmica nenhuma, ela não traz, né, debate nenhum. Ela é maravilhosa, ela só está, né, nos despertando, ok? Cristo, as primícias, olha que maravilhoso isso. As primícias dos que dormem, né? Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito as primícias dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Jesus Cristo, aliás, Deus havia falado já com seus profetas antes sobre todo o processo que Jesus Cristo ia passar. Com Jeremias, com Isaías, Isaías. E quando Jesus Cristo estava falando com os discípulos ali que era necessário que ele passasse por tudo aquilo, que ele fosse entregue e tal, né, que ele morresse para que ele ressuscitasse, para que nós também, né, tivéssemos esse alcance desse seu poder, eles não compreenderam muito logo de primeiro lance. Eles não, né, ficaram com aquele apavor ali, o próprio Pedro, a gente vê na expressão de Pedro. Mas era necessário que fosse assim, para que se cumprisse a palavra. Jesus Cristo, ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou. E na pregação do apóstolo Paulo e na pregação de todos os apóstolos ali depois, e foi o grande debate ali contra as sinagogas e tal, falando sobre a ressurreição de Cristo. Houve um grande debate ali. Tem um filme muito bacana que eu gostaria de recomendar para vocês. Se chama A Ressurreição. Não sei se você já assistiu sobre... Ele é novo, eu não vou lembrar o nome do ator principal do filme, mas é um filme muito bom que trata aí da história de Pilatos. Ele nomeia um centurião romano para investigar a ressurreição de Cristo. E esse centurião, o filme é interessante, por quê? Porque o filme traz algumas informações ali sobre historiadores da época, no que se deu na mente dos romanos, que deu aquela bugada, sobre essa pregação dos discípulos de Cristo que falavam da ressurreição de Jesus. E o filme é bacana, fica a dica aí, de repente na quarentena aí você assiste um filme bacana aí, se chama A Ressurreição. E ele trata aí uma investigação de Roma acerca da ressurreição de Cristo, e eu não vou dar spoiler, mas é maravilhoso o que acontece com esse centurião que passa a investigar a ressurreição de Jesus. E muitos ainda estão assim, investigando a ressurreição de Jesus, tanto que os judeus mesmo não creem, ok?
Então é importante você entender que a palavra de Deus nos diz que ele ressuscitou, né? Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele viveu esse milagre, Deus ele o ressuscitou, ele venceu a morte, ele foi, a Bíblia nos narra, né? Todo esse momento em que ele venceu a morte e tomou a chave, né, do inferno. Ele venceu a morte. E é para que você alcançasse esse benefício, irmãos. É para que você alcançasse essa bênção, essa vitória também na sua vida. Então, quando fala aqui dessas primícias dos que dormem, Jesus Cristo, então ele está garantido em Jesus Cristo, nesse ato que foi feito maravilhoso, esta bênção. Amém? Deste modo, os crentes vencerão a morte e se erguerão gloriosamente de seus sepulcros. Em outras palavras, a ressurreição de Cristo é um atestado de que os salvos também serão ressurretos. Ressurretos. É isso serão mesmo. Ressuscitados, né, na glória. É uma bênção, irmãos. Maravilhoso. E agora a gente vai falar aqui, né, da Cristo elevado à direita de Deus, que ele está à direita do Pai, está intercedendo por nós, né? Ele intercede por você e por mim, por toda a humanidade. Então não pense que você foi esquecido, querido. Não pense em nenhum momento, pelo que você está passando, que de repente você está isolado em si mesmo, que você foi esquecido. Não foi. Jesus Cristo está lá, querido, intercedendo por você. Muitas vezes a gente passa por provas, por provações, por lutas, para a gente evoluir, para a gente compreender, para a gente viver um milagre. O crente precisa, o cristão precisa viver um milagre em sua vida. Senão você passa a vida inteira de forma rasa e telespectador. Você precisa viver um milagre. Você precisa ter um testemunho para contar, querido. Você precisa ter uma experiência. Deseje isso de todo o seu coração. Deseje isso com todas as suas forças. Amém? Porque isso lhe é garantido. Ok? Né? E aí tá aí, ó. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo-o à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Né? Tem as referências bíblicas aí, você pode ler na sua casa, né? Se você quiser anotar aí, ou se você não conseguiu anotar alguma referência, você entra em contato aí, né? Entra lá no Face lá e pede pra gente lá as referências, a gente vai estar disponibilizando para vocês, ok? O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Amém? Ou seja, mal nenhum chegará à tua tenda. Ok? Creia em Deus. Fixe em Senhor. Mas o inimigo fez isso, fez aquilo, o diabo é sujo. É mesmo. Né? Se contaminou. Mas ele não tem poder sobre a tua vida, querido. Ele não tem poder sobre situação nenhuma. Como a gente já disse aqui na EBD, não foi o diabo que lançou esse vírus na humanidade, não foi o diabo que trouxe isso. O inimigo não tem esse poder. Não dê poder além do que ele tem para o inimigo na tua vida, meu irmão. Ele não tem esse poder. O diabo não tem poder sobre a tua vida. Eu digo isso em nome de Jesus. Deus tem todo o poder. Se algo está acontecendo com você, é porque Deus em algum momento permitiu para que você fosse liberto, para que você passe dessa, para que você vença, para que você seja aprovado. Você não é aprovado senão para ser aprovado. Amém? Tenha isso em mente. Esse triunfo também está assegurado aos salvos e endossa a nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder de Deus. Paulo está dizendo assim, nós temos um representante. Né? Ele veio, ele experimentou nossas dores, ele experimentou nossas mazelas, ele viu sobre si o nosso pecado e agora ele está lá, glorificado em corpo celeste. Ele
Nós temos um representante no céu. E quanto ao nosso futuro, né, é importante a gente falar que demonstra, né, que assim como Cristo ele foi elevado aos céus, né, nós um dia também seremos elevados aos céus, assim como ele foi, né, porque Cristo é a primícia, né, de tudo. Então ele veio demonstrar como nós devíamos viver, mas também o resultado da nossa vida aqui na Terra, desde que a gente siga como ele seguiu, né, que seria também ser recebido lá nos altos céus, ter o triunfo sobre a morte, né, que é a parte que está falando aí bastante sobre o triunfo nesse trecho, sim. né? Vencer, né? Isso. E recebemos lá o nosso galardão, e mais do que qualquer galardão que a gente possa receber, né? Porque infelizmente vai ter pessoas que vão simplesmente chegar lá no céu e vão habitar o céu, mas não vão receber galardões, né? Outros vão receber em abundância. Mas assim, mais do que qualquer galardão que a gente possa receber, né? Como alguns até brincam, né? Se eu tiver um cantinho lá no céu, mas, tá bom para mim. Tá bom para mim, né? Já, é claro que a maior bênção que a gente pode ter, né, é de estar no céu com o nosso Senhor Jesus Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo, mas nós devemos também buscar condições, né, para recebermos galardão. Não simplesmente para nós recebermos galardão, mas assim, o galardão é vamos dizer assim, um troféu, né, uma premiação para aquele que realmente se colocou à disposição do Espírito Santo para agir aqui em prol do reino, né? Então, nós somos agentes do reino, então vamos fazer o nosso papel de agentes do reino. E não isole o poder de Deus, né? No limite. Você tem que buscar, você tem que desejar. Você precisa fazer parte, irmãos. Porque é maravilhoso fazer parte. É maravilhoso quando você experimenta essas novas coisas com o Senhor, né? É lindo, irmãos. Viver um milagre. Quando a gente ouve um testemunho, nos edifica, é maravilhoso. Mas quando a gente vive um milagre, meu irmão, dá um gás, dá uma força, e a gente tem que desejar isso mesmo, né? E Cristo exaltado sobremaneira. Esse trecho aqui, então, né, que chega perto da conclusão aqui, aponta então para o finalzinho ali dessa parte que a gente leu no capítulo 1 de Efésios, né? Deus faz Cristo o cabeça da igreja. E segundo que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Então, falando agora aqui da igreja, querido. Falando da igreja. A gente já sabe que ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio, né, de todo nome que se nomeia. Qual é esse nome que se nomeia? Agora vamos dar uma cutucada. Ele já está acima de todo principado, toda potestade, todo poder. Ele é a glória. E ele é glorificado no Pai. Ele está acima de tudo. Então, de todo nome que se nomeia. Eu quero trazer agora para você um esclarecimento sobre por que procuras o que vive entre os mortos. Né? Quando as mulheres foram lá procurar, aí o anjo falou: por que você procura o que vive entre os mortos? Tem uma banda que eu gosto muito chamada Christafari, que tem um testemunho maravilhoso. Eles são uma banda de reggae. Eles costumam tocar reggae e rocksteady, que é os sons originais da Jamaica. Mas só que eles são uma banda missionária. Eu acho que a maioria conhece aí o Christafari. Tem músicas lindas e maravilhosas, e um exemplo maravilhoso. Tem uma música deles, inclusive, que tem esse título: Por que procuras o que vive entre os mortos? E ele traz essa ideia que muitos hoje estão adorando homens, ao invés de adorar ao Senhor e buscar ao Senhor. Muitos se limitam em ouvir o homem, desejam ouvir o homem, e não o que fala através. Muitos adoram o cantor, mesmo quando eles vêm e cantam a música daquele cantor e fazem isso para louvar a Deus. Mas eles estão mais preocupados em parecer o cantor
do que propriamente estar louvando ao Senhor com aquela música. A admiração está mais voltada para o cantor, muitas vezes, do que realmente você fica mais concentrado em admirar o cantor, a forma como ele se expressa, às vezes, do que bem dizer você realmente dar o seu louvor para Deus, né? Ou até mesmo você busca imitar o cantor, e a Bíblia nos ensina a ser imitador de quem? De Cristo. De Cristo. Amém? Então, quando a gente traz essa palavra aqui, ele está acima daqueles que se nomeiam. Então, a gente vê muitos hoje que se nomeiam mensageiros, que se nomeiam isso e aquilo outro. Eu não vou mencionar nomes aqui, não vou entrar em detalhes, mas alguns se nomeiam até mais santos. Alguns se nomeiam que se deve seguir eles e tal, e coisa e tal. Então, eu vou dizer para você, irmãos, expressamente, ele está acima de todo nome que se nomeia. Ele está acima de todo aquele que se diz ser alguma coisa. Porque, irmãos, é tudo por ele, dele e para ele. Se qualquer coisa que qualquer homem faça não for para a glória de Deus, não expressar para a glória de Jesus Cristo, meu querido. Se ele fizer qualquer coisa para si mesmo, para expressar a sua glória, já está aí um indicativo que não é bom. Quando você faz uma caridade, se você quer expressar a todo vapor, a todos os ventos a caridade que você fez, meu irmão, já está aí o seu galardão, você não tem parte nenhuma com Deus. Eu vejo nesse momento agora muitas igrejas aí fazendo caridade, fazendo campanha de levar alimento, de ajudar pessoas, de acolher famílias, e a gente nem vai ficar sabendo. Muitos nem vão ficar sabendo, porque eles estão fazendo aí de acordo com a palavra. Não toca trombeta. Não toca trombeta, não está expondo o necessitado, querido. Ao mesmo tempo eu vejo algumas aí fazendo, mas na medida expondo o necessitado. Estou ajudando um pobre aqui, olha aí, Deus. Estou ajudando um necessitado aqui, olha aí, Deus. Eu estou estendendo a mão para um coitadinho aí, olha aí, Deus. Eu vou dizer para você, com toda a autoridade que a palavra de Deus me garante, porque é da palavra de Deus. Você que está fazendo dessa forma, pare. Porque dessa forma você não tem parte com Deus. Está aí o seu galardão. Não está com Deus. Você não tem parte com Deus nessa atitude. Amém? A palavra de Deus diz isso muito seriamente. Vou ler aqui novamente para a gente poder concluir. Deus fez Cristo o cabeça da igreja. E se você não é corpo, querido, se você não está sendo guiado por Deus, e quando a gente, voltando lá a falar do nosso título, a iluminação espiritual do crente, eu quero mencionar aqui também Provérbios 9:10, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Se você não está em Jesus, se você não está no Espírito Santo, e essa iluminação espiritual é essa consciência, é essa sabedoria, é esse discernimento sobre todas as coisas. Então, se Jesus Cristo não é o seu cabeça, se Jesus Cristo não é o cabeça da igreja, então, cara, ela está perdida. Ela está, literalmente aqui usando um jargão aqui, mencionando aqui o folclore brasileiro, digamos assim. Esse camarada se tornou uma mula sem cabeça. Nós somos cultura. Mas mula sem cabeça não existe, é esses aí. Deixa bem claro, tá? Não existe, gente. Só para trazer um pouco de humor aí para você nessa manhã. Mas é isso, meu querido. Você tem que é corpo, tem que ter cabeça. E o cabeça é Jesus, não há outro. Não há outro que você deva seguir. Mas aí eu não tenho que ouvir os meus pastores. É claro, você não vai ser pastoreado. Aí você também está fora da visão, mas isso aqui é outro debate. Você tem que ser pastoreado, sim. Os pastores foi dado a eles autoridade sobre nós, para que nós pudéssemos seguir, irmãos, porque precisa,
Não tô pregando aqui os desagrejados, não. Pelo amor de Deus. A gente está ansioso para voltar aqui a viver em confraternização com nossos irmãos, a abraçar, a estar celebrando o culto aqui, né? As igrejas estarem com as portas abertas para o público. A gente deseja ansiosamente por isso, sim. Eu estou dizendo só que as coisas não são restritas, vocês entenderam bem. Mas eu estou dizendo que Cristo é o cabeça. A Bíblia está dizendo, na verdade, eu não. Eu não tô... Quem, né? Eu não sou, imagina. Eu sou uma pulguinha aqui. A Bíblia está dizendo que Cristo é o cabeça e nós entendemos e nós aceitamos e nós desejamos ser guiados por Jesus Cristo o tempo todo. Esse é o esclarecimento espiritual maior que você possa ter. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia que seremos ressuscitados, né? E Cristo é o cabeça. Finalizando aqui, a síntese, né, desse tópico 3 aqui, tá aqui no alto, é isso. Né? Tendo a ressurreição como... deixa eu ler aqui que eu me perdi. Tanto a ressurreição como o assentar-se nos céus está disponível aos crentes, e de semelhante modo a glorificação por meio da grandeza do poder de Deus. Amém? Antes de ler aqui a conclusão, eu gostaria de ler também aqui Hebreus, capítulo 6. Esse aqui já estava no esqueminha aqui. Hebreus, capítulo 6, para trazer para você também aqui a consciência de responsabilidade nossa nesse processo. Amém? Hebreus capítulo 6, e eu vou ler rapidamente aqui, e aí eu já finalizo aqui a nossa aula de hoje, amém? Espero que você tenha aprendido como nós aprendemos, espero que você tenha tido aí a revelação do Senhor na sua vida, que você de fato aplique aí na sua vida para você viver um milagre, amém? Hebreus capítulo 6, eu gostaria de ler com você aqui do verso 1 até o verso 8. Amém? Nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, né? Não nos é dado saber, mas ele foi muito feliz. Amém? Olha, eu vou ler aqui, tá? Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Por isso... Não, já... Opa! Deu uma travadinha. As falhas técnicas aí, mas a gente vai que vai. Bem. Calma que chega. Hora da glória que melhora. Amém, irmãos? Hoje como a gente já havia dito antes, né, a primeira aula que a gente está se adaptando a esse novo modo, mas eu estou achando fantástico, estou achando muito bom que você possa participar com a gente com os textos aí disponíveis para você, amém? Seguindo aí. E da doutrina dos batismos, e da imposição de mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro ou vindouro e recaíram sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e expõem ao vitupério. Porque a terra que embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela, e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada, e perto está de maldição, o seu fim é ser queimada. Muitos podem interpretar essa palavra, Samuel, da seguinte forma. Aqueles que desviaram, né, uma vez que se desviou, aí se perde todos. Muitos podem interpretar essa palavra
da seguinte forma: que é impossível para aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial se tornaram se tornaram participantes do Espírito Santo, voltem, uma vez que caiam, voltem a experimentar. E muitas das vezes essa palavra é interpretada de forma equivocada, que a pessoa não tem mais chance e tal. Irmãos, eu estou dizendo para você com todo esclarecimento da palavra de Deus que eu pude receber. Aqui está falando é uma exortação ao progresso na fé. Aquilo que falamos lá anteriormente no começo. Que você insista e busque e não se anule. Porque eu posso dar o meu testemunho para vocês. Que uma vez que eu nasci no lar evangélico, nasci no lar cristão, recebendo uma educação cristã, evangélica, de excelência. Aqueles que conheceram meu pai, conheceram minha mãe, sabem. Filho do mestre Evaristo. Professor Mor. Eu tive, assim, a minha infância era ver meu pai acordar, né, cedo, por volta das 5 da manhã, e para estudar a palavra. A primícia do seu dia era estudar a palavra. Antes de fazer café, antes de preparar qualquer coisa, assim que ele acordava, a sua primícia era estudar a palavra. Aí a gente acordava cedo, né, para ir trabalhar, eu e a minha irmã, e aí ele nos acordava para ir trabalhar. Aí a gente chegava, o café já estava pronto, o pãozinho já estava separado para mim ali, a xícara, sabe? Meu pai era muito cuidadoso quanto a isso. E tinha ali o pãozinho na chapa, o café na mesa, para um lado para mim, para minha irmã, e do outro lado estava lá aquilo que era o seu café da manhã, que era a palavra de Deus. Aí tinha os livros e tinha tudo. Então eu cresci nesse ambiente. E minha mãe, então, né, os irmãos já conhecem aí, sabe da vivência dela. Mas isso não impediu de eu me desviar dos caminhos do Senhor. E outros que me conhecem de outras rotinas, de outros momentos também, eu sempre fui muito envolvido com o evangelismo, sempre tive muito ânimo, assim, muita vontade de evangelizar, e sempre me envolvi muito com o evangelismo, com bandas, né, evangelismos aí em praça, nunca me importei, irmão, sempre curti. Mas num determinado momento, eu me perdi. Num determinado momento, eu deixei de ser tão zeloso com a minha salvação. Num determinado momento, eu achei que não precisava mais ser pastoreado. Num determinado momento, eu só queria fazer. Eu só queria atuar, não queria que atuasse em mim. Então, eu fui me distanciando de Deus. Olha que louco isso, mas à medida que eu trabalhava para Deus, eu me distanciava de Deus. Porque eu estava fazendo do meu jeito, do meu modo, achando que eu saberia de um jeito melhor para agradar a Deus. E muitas pessoas até que foram impactadas, elas me encontraram depois e falaram: poxa, você foi tão importante, as coisas que você falaram na minha vida mudaram o meu conceito, mudaram a minha vida, hoje eu estou firme. E isso foi tão sério na minha vida, irmãos, foi tão sério, tão profundo na minha vida, que aí eu entrei na faculdade, comecei a estudar e tal, eu comecei a mergulhar cada vez mais nos estudos, comecei a acreditar que dependia muito mais da minha força, que chegou um ponto que eu me tornei um ateu. E não foi um ateu assim por como o pessoal costuma dizer, né, à toa, né, de só você deixar de vir para a igreja, não, eu de fato, eu comecei a defender a ideia de que Deus não existia, de que Deus era uma invenção do homem. Eu neguei tudo aquilo que eu experimentei, eu neguei tudo aquilo que eu vivi com Deus. Eu fui batizado com o Espírito Santo aos 14 anos. E eu passei a negar tudo isso. Mas hoje você vê que eu estou aqui.
eu fiquei aproximadamente um pouco mais de 9 anos afastado dos caminhos do Senhor. Tive envolvimento com vício, com a bebedeira, com outras substâncias. E fui rude, fui pesado quanto ao teísmo. Eu fui muito produtivo quanto ateu, digamos assim. Até o momento que o Senhor, Ele ainda tinha misericórdia por mim, teve amor por mim e me resgatou. E eu tive um reencontro maravilhoso com Deus, um particular que eu guardo só para mim, porque o que eu vivi no meu quarto de portas fechadas foi algo sobrenatural e eu guardo só para mim. Esse é meu segredo. Eu não conto porque causa espanto e poderia causar escândalo, então eu guardo só para mim, porque foi um momento íntimo com Deus maravilhoso. E eu vivi um milagre e eu estou aqui, testificando do poder de Deus com você, estou expressando o amor de Deus e eu estou vivendo esse amor expresso na minha vida. Hoje eu sou um homem regenerado, hoje eu vivo plenamente com Deus, tenho uma família maravilhosa, linda, uma esposa que ama e que me respeita e que eu respeito, que temos uma vida em comunhão com o Senhor. Tenho um filho maravilhoso que o Senhor me abençoou. Eu tenho uma filhinha que está para chegar também, que é outra bênção de Deus, né? Tenho sobrinhos abençoados e maravilhosos que eu amo demais, que são promessas de Deus na vida da minha irmã também, uma irmã abençoada. Eu sou um homem muito abençoado, irmãos, porque Deus me abençoou e Deus me permitiu uma segunda chance. Então, de repente, você está ouvindo e de repente você ouviu a interpretação de repente errada, de que você caiu e você não tem mais volta. E o Espírito Santo, ele ainda não foi retirado da terra, porque Jesus Cristo ainda não voltou. Então, enquanto isso não acontecer, você tem uma segunda chance. Enquanto isso não acontecer, você tem uma nova chance de se reconciliar com Deus, de voltar aos pés do Senhor, de viver um novo momento, de viver uma nova vida, de viver o resplendor da glória de Deus na tua vida, meu irmão, através de Jesus Cristo. Então, há tempo, irmãos, ainda há tempo. Volta logo, volta correndo, volta agora. Assim que acabar essa live, já vai ajoelhar, vai orando aí na sua casa, volta logo. Ainda há tempo, amém? O Senhor, Ele te deseja no reino de Deus. E aqui esse texto ele fala exatamente disso, é um progresso da fé, amém? Glórias a Deus. Quer colocar alguma coisa aí, Samuel? Não, sem mais. Amém? Então, meu irmão, graças a Deus, tem uma conclusão final aí, já está colocada para você, amém? Você já está conseguindo ler aí na sua casa. E é isso, querido. O que temos para dizer para você nesse domingo maravilhoso é isso. Sobre essas bênçãos espirituais, o esclarecimento de Deus na nossa vida. Amém? E que o Senhor possa te abençoar nesse domingo aí, que seja um domingo de bênção, de vitória na tua vida. E te aguardamos aí para o próximo domingo, que vai ser uma bênção também. Amém? Quer falar alguma coisa sobre o culto hoje? Eu não sei se... Então, hoje nós temos aí, né, a programação de já iniciarmos o nosso culto presencialmente, né, com algumas pessoas, né, o pastor já deu aí já mandou as instruções aí nos grupos de WhatsApp, né, com poucas pessoas, um número limitado de pessoas, de até 20 pessoas, né, que é como nós vamos iniciar, com a autorização do nosso pastor presidente, né, algumas que, segundo ele, também algumas igrejas lá em São Paulo já iniciaram dessa forma. Então, assim, hoje nós estamos iniciando assim, vamos ter o culto, não sabemos ainda se vamos fazer a live, se não vamos, ainda estamos a confirmar, né? Mas fiquem atentos aí ao Facebook, que dependendo de como fosse tudo correr bem, nós estaremos fazendo também a live, né? Até para atender aqueles irmãos que não podem estar aqui, né? Ou aqueles que às vezes até podem, né? Mas devido à questão da quantidade de pessoas, né? Vai estar limitado aí, né? 20 pessoas. Mas fiquem atentos. Se não tiver live também, como o Du já falou, né? Deus não está restrito à live, gente. Fiquem aí em sintonia com o Pai, adorem o Pai da forma que vocês puderem, cantando, louvando ao Senhor,
engrandecendo ao nome do Senhor, ele vai estar ouvindo a sua adoração aí no seu lar mesmo. Lendo a palavra, né, orando. É isso. E alguém pode perguntar assim, mas como é que eu vou saber se já deu 20 pessoas ou não? Né? O pastor deu uma orientação que aqueles que estão no grupo de risco, para que, né, fiquem mais um tempinho em casa, que não venham. E vai ter obreiros aqui, e para que você não pense assim, e se eu for e já tiver 20 pessoas lá, e for viagem perdida? Entre em contato, né, no zap aqui, eu não sei quem a gente pode falar, se o pastor já vai estar aqui. Pode mandar para alguns dos obreiros, né, que ainda que de repente os obreiros, né, não estejam aqui, se for o caso, né, mas eles têm lá no grupo, né, tem alguém que vai estar atento lá para de repente poder responder. É isso, e quem é do grupo de varões, por exemplo, vai mandando, vai conversando com os varões, vai vendo aí, quem é do grupo das irmãs, né, vai também falando com o grupo das irmãs, grupo de louvor, enfim. Tem as redes sociais aí, agora é a nossa ferramenta, vamos usar elas aí. Então, como que tá aí? Eu posso ir, né? Já tem o número de pessoas aí e tal, como é que tá? Cabe eu aí também, coisa do tipo, entendeu? E a gente vai se acertando, irmãos. É um momento de adaptação, de coisas novas, é um momento de a gente se acertar mesmo para não ficar parado. O importante é não ficar parado. Isso aí. Amém? Amém. Fazer uma oração para terminar. Amém? Senhor Deus, te louvamos, te bendizemos por esses momentos que tivemos aqui, Pai amado, aprendendo da Tua Palavra. Eu te peço que abençoe a cada um, Senhor, aqueles que o Senhor tocou com a Tua Palavra, que possam verdadeiramente, Pai amado, ter um encontro nesta manhã, ter suas vidas mudadas e tomar a decisão de mudar, Pai, de melhorar. Guarda-nos, abençoe os irmãos que já estarão reunidos aqui neste culto. Pai amado, abençoe cada um, Senhor, que possa tudo ser feito com decência e ordem, para que não haja confusão, Papai querido. Guarda-nos, Pai amado, em o nome de Jesus. Sê tu uma bênção. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo e uma ótima semana. Amém.